Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra. Tudo bem, Fragoso? Hoje também temos a participação do colunista Diogo Dantas. E esse é mais um episódio do Toque Passa, podcast do Jornal o Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui teremos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e falar também sobre os temas do futebol brasileiro, carioca e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o Emiliano Dias, principal auxiliar da comissão do técnico Ramon Dias. Emiliano teve recentemente no Vasco e no Corinthians e hoje vem, enfim, falar um pouquinho com a gente da experiência nesses dois clubes, também no Botafogo, por onde ele passou. Então, Emiliano, seja bem-vindo aí, obrigado pela participação. Bueno, obrigado por el convite. Uhum. Emiliano, para começar, passaram 2 semanas desde a sua saída do Corinthians, então eu queria te perguntar como é que você tem passado seus dias, assim, o que você tem feito nesse dia a dia aí de férias, agora de folga, né? Aproveitando um pouquinho de descanso fora dessa loucura do futebol brasileiro. Disfrutar un poco de la familia. Ahora vinimos a pasar 3 días aquí en Río, ya que las crianzas no tienen escuela, así que disfrutar un poco la playa también. Legal, legal. E em relação ao seu futuro, Emiliano, o que você está pensando assim? Tanto em relação a clube, que projeto te atrairia mais, até em relação à sua carreira também, assim, a fase da carreira que você está, essa parceria que você tem com o seu pai, vocês pretendem continuar essa parceria? Ou talvez você já esteja planejando aí alçar voos solos? Como é que você está em relação ao seu futuro? Y ainda no está muy claro, estamos escuchando, estamos viendo bien las propuestas que a gente tem, si es sozinho, si es eu sozinho, si es con Ramón. Vamos a analizar todo ahora antes del Mundial de Clubes para ver qué hacemos. Mas no Mundial de Clubes, então, vocês pretendem já estar empregados ou ainda vão aproveitar esse tempinho aí para descansar com a família? E você aqui os tempos de futebol você não maneja, você pode manejar muchas veces, a veces tiempo o posibilidades de trabajar en times que brigan por cosas o posibilidades que aparecen en la carrera. Es muy difícil hablar de tiempo. Por Perfeito. enquanto, disfrutar un poco y descansar un poco, que no viene nunca más. Não, bacana, bacana. Bernardão, Diogo, vocês querem fazer alguma pergunta aí já para começar os trabalhos? Eu queria saber do Emiliano se existe um prazo para esse descanso, se esse prazo tem na sua cabeça um prazo de mais um pouquinho, menos ou mais. Como é que é esse prazo do seu descanso forçado, digamos assim? Cara, eu não queria salir de Corinthians, eu descanso não pedi. Eu estaba muy à vontade lá, mas bueno, futebol ya sabemos cómo es. Y la verdad, por eso, yo intento disfrutar día a día aquí con la familia, hacer cosas que a gente no faz cuando está empregado, de estar todo el día con las crianças. Mas o tempo não, eso no lo puedo manejar eu. Tiene que ser algo que, que tenga que sentir que tengo que volver a trabajar, y ahí eu siempre falo de la misma cosa. Eu siempre, antes de pegar algo, porque eu tengo que sentir algo diferente. Entonces ahí, si llega a salir ahora o llega a salir dentro de 6 meses, un año, yo no sé. Mas estamos pasando un buen momento por la carrera de nós. Estar en una liga competitiva como la brasilera y ser reconocido aquí no es poca cosa. Ô, Fragoso, Bernardo, obrigado aí, gente, pela participação aí. Para vocês que estão reparando aqui, ó, o fundo de tela parecido, eu estou no mesmo estabelecimento aqui que o Emiliano, aqui no Rio de Janeiro. Ele passou um tempo com a família depois da saída do Corinthians. E um bastidor já para vocês, ó. Primeiros movimentos aqui que a gente fez aqui onde a gente está, já veio um torcedor do Corinthians falar com ele, um garoto fã do trabalho do Emiliano. E, então, assim, realmente eles saíram de lá com essa sensação de que fizeram um trabalho dentro do possível ali, e estão com reconhecimento dos torcedores. Então, eu queria pegar esse gancho, Emiliano. Você tem trabalho no Vasco, uma passagem relâmpago pelo Botafogo. Fala um pouquinho sobre a identificação, o que você sentiu assim, do torcedor do Corinthians, que é o último trabalho, e ficou aquele gostinho de que poderia ter seguido adiante. Por que ficou esse gostinho? E, Emiliano, antes de você responder, eu queria entrar dentro dessa pergunta aí do Diogo. Como você já tinha essa experiência aqui no Brasil, tanto no Botafogo quanto no Vasco, eu queria te perguntar se você já tinha a noção da dimensão que tem o Corinthians, assim, da grandeza que tem o Corinthians,
não só em São Paulo, mas no Brasil, no mundo todo, ou se você só foi ter essa dimensão quando você foi de fato trabalhar lá. No, torcedor corintiano es maluco, nunca viví algo igual. Estén por todos lados, mano, es increíble, están por todo. Você va a Dubái de feras y você encontra él, siempre con la misma pasión, va al Corinthians para aquí, va al Corinthians para allá, es especial. Você tem dimensão que Corinthians es un gigante, mas hasta que você no llega ahí, você no experimenta el arena, el CT y sobre todo São Paulo, você ahí toma dimensión de un club que trabajó. Y ahora el cariño y el amor que a gente está recibiendo ahora, que a gente salió, no nos aconteció en otro lado, porque la salida de Nois fue rápida, fue sorpresa, mas el cariño del torcedor que estamos recibiendo, no solo yo, sino toda la comisión de Nois, es inacreditable. Estoy muy agradecido por el bando maluco ese. Não, e você recebeu homenagens da torcida no estádio também, no jogo seguinte, a sua demissão, não foi? Você, o seu pai também. Porque vocês tiraram o Corinthians da fila sem títulos. Então, como é que foi para você continuar recebendo esse carinho do torcedor no estádio, assim, no dia a dia? Porque a torcida do Corinthians se faz muito presente também, né? Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins até. Então, saber que vocês saíram com essa porta aberta, tanto com o torcedor quanto com o clube de maneira geral, é importante para vocês? Y algo que va a quedar grabado para siempre. Você ser demitido de un club y después estar en una tela de un estadio y que la torcida te aplauda, no acontece. No tengo lembranza que aconteció. Eu no vi, por lo menos. Y es muy especial. Eu intenté no emocionarme en la despedida, mas cuando estaba goleando yo, obviamente que sigo acompañando y voy a seguir acompañando siempre. Cuando aconteció eso me emocioné y mucho. Estábamos con la familia en casa y fue como falar, valió la pena. Todo el esfuerzo que a gente fez en estos 10 meses valió la pena. Foi legal, legal. Fala aí, Bernardão. Você sai do Corinthians magoado com a diretoria, a declaração do Memphis Depay incomodou você e seu pai, o Ramon Dias. Como é que você deixa o Corinthians? A sensação da saída do Corinthians? No, acho que Memphis no tuvo nada que ver con las declaraciones, el pensamiento de él, yo tengo la relación próxima de él. Nada, es una decisión del presidente. No dice que no escogió para venir a Corinthians fue Fabinho y bueno, gracias a Dios los resultados no sostenían ahí del primero del año pasado, de todo lo que fue el repasamiento, clasificar a todas las copas, que Corinthians no estaba clasificado a ninguna, prácticamente solo iba a jugar o la Serie B o el Brasileirão y meterlo casi en todas las competiciones que a gente pudo, y después también lo del Paulista. Pero no, son decisiones del presidente y nos respetamos mucho esa decisión, mas no. Nos fuimos de Corinthians sabiendo que hicimos algo por el club. Revalorizamos mucho lo que valía el plantel cuando nos pegamos y lo que vale hoy y el valor que tiene, que hoy todos los entrenadores tienen vontade de voltar a Corinthians. Cuando llegamos hoy ninguém quería agarrar. El club está acomodado, llamo un club ordenado y eso es lo que más gratificación nos da. Mas eu me fui bien, me fui por como falan ahí muchas veces en Twitter y en Instagram, que recibo muchos mensajes, que nos fuimos por la puerta grande. Entonces eso, ninguém va a poder borrar eso. E Emiliano, você disse agora, enfim, que acho que não teve nada a ver com a história. Em outras entrevistas também você disse que não ficou chateado com ele, eu super entendo. Mas, de certa forma, assim, você e o Ramon sempre foram muito próximos dos jogadores dos clubes que vocês comandavam, né? Vocês sempre tentaram ter uma boa relação ali, uma relação de parceria, no dia a dia, não só nos jogos, mas, enfim, de transmitir um carinho para esses jogadores e, enfim, ter uma relação ali transparente, sincera. De certa forma,
te incomodou não a fala do Memphis, mas o fato de ter sido um jogador num grupo onde vocês dominavam tanto assim, um jogador ter causado essa exposição? No, porque como falei recién, ainda tengo una relación próxima a Memphis. Es un cara que eu levei muito bem con él. No, él dio su forma, su punto de vista, mas no solo faló de nós, faló en general de todos. Si hubiese falado puntualmente de nós, ahí sí, hubiésemos tenido otra conversa. Mas no fue solo con nós, fue en general que el momento que estaba viendo el club. Entonces, hay que respetar todas las opiniones de todo el mundo. Yo tengo una relación muy buena con él, Ramón también tiene con él, entonces no podemos botar la culpa a Memphis de una decisión que tomó el presidente. No, es muy fácil botarse atrás de Memphis, que es un cara con una espalda muy grande, eu sigo falando lo mismo, que él acho que él no tuvo nada que ver. E você falou dessa questão que ele falou do clube, ele mencionou o clube. Esse ambiente político do Corinthians, que está um pouco assim conturbado, de certa forma atrapalhava vocês no dia a dia, ao trabalho de vocês, ou vocês conseguiam blindar isso bem? No, y con Fabiño Soldado, que no era el cara que eu tenía, falábamos siempre con él, con el único que falábamos todo era con él, entonces, y él fechó muy bien ese T, es un cara extraordinario, entonces sabíamos que todos los días teníamos que arrumar un problema junto con él, mas no, en ese sentido no puede atrapalhar porque son dos clubes totalmente diferentes, fútbol y la parte política, y es un club maravilloso para trabajar, entonces no. La verdad que no atrapaleó. Si no, los resultados tampoco se hubiesen dado del jeito que se dio. Sacamos el 62% de los puntos en 10 meses. En un chimi como Corinthians, que venía de estar en una zona complicada, no es fácil. Sim. Con el tiempo se le va a dar mucho más valor que por ahí lo que se le da ahora. Legal. Diogo? Eu acho que o Emiliano traz uma experiência aqui no Corinthians e anteriormente no Vasco também, de depois de passar um tempo, a gente lembra, os torcedores lembram, né, não necessariamente uma saudade, mas uma sensação de que o trabalho poderia ter durado mais tempo, né? E aí eu lembro que na época do Vasco, o Emiliano, depois com o Ramon de terem salvado o Vasco do rebaixamento, no ano seguinte eles eram muito exaltados e aí a coisa não engrenou, né? E aí quando não engrena, há essa interrupção do trabalho. Então, eu queria trazer para o Emiliano essa sensação de que no Brasil, até o Leonardo Jardim do Cruzeiro falou agora essa semana sobre isso, esse imediatismo. Como é que vocês lidam com esse imediatismo dos trabalhos no futebol brasileiro? Se das experiências todas que vocês já tiveram aqui, realmente, não só a questão da pressão, mas tem que ser rápido o resultado, né? É diferente. No, acho que en todos lados iguales. Lo que pasa es que acontece que hoy pegamos dos clubes con mucha masa, con mucha torcida, entonces la exigencia es mucho mayor. El primer año en Vasco, acho que hicimos un gran trabajo. Después, el segundo año, si el club no va acorde a lo que la exigencia del club, es difícil tener resultados. El planeamiento fue mucho mal feito, entonces acho que fue por ahí. Y aquí en Corinthians pasó algo parecido, mas no ya sabíamos que iba a acontecer, porque el club está pasando un momento delicado económicamente. Y vos cuando entra en otro patamar, la exigencia de la torcida también tiene que ser llevada junto con lo económico de que vos tiene que hacer por el esfuerzo por un time. Entonces yo que por ese lado más que nada. Son dos cosas totalmente diferentes, Corinthians con Vasco, porque en Vasco el segundo semestre se hicieron todo errado. Y aquí en Corinthians no, porque no sabíamos que íbamos a lidiar con eso, que íbamos a pasar dificultad en el año. Entonces, yo que fue más que nada por ahí. Y después con el tiempo siempre recuerdan tenemos la gratitud de Dios, gracias a Dios se fala, ¿no? Gracias a Dios, que siempre por donde pasamos, a gente quiere que a gente volte. Entonces, eso fala que las cosas las hacemos honestamente y siempre trabajamos lo mejor para darle alegría a las torcidas. Agora, Emiliano, você falou umas coisas interessantes dessa sua passagem para o Vasco, mas antes de entrar no assunto Vasco, eu queria te perguntar um pouco como é que foi a conquista do Campeonato Paulista, assim, para você, que você contasse um pouco dos bastidores dessa conquista,
lembrasse um pouco dos jogos, qual jogo foi o mais difícil, se foi a final. A final contra o Palmeiras, na verdade, foi quase não só um jogo, mas uma batalha, assim. Os jogadores mesmos falavam que, cara, a gente teve que dar tudo, assim, a gente teve que guerrear, de fato. Então, eu queria saber para vocês, ali fora do campo, como é que foi. E depois a comemoração, porque, enfim, a gente aqui no Rio não consegue estar lá em São Paulo sempre, mas a gente tem alguns colegas, assim, na imprensa e que falaram que a comemoração foi muito legal também. Título se tiene que conmemorar, no sabe cuándo va a volver a ganar un título otra vez. Nada, yo había experimentado el Carioca aquí y yo hallaba que iba a ser más o menos parecido. Pero el Paulista es muy duro, muy duro. Vos se enfrenta con Chimi que se ven preparando un mes para jugar el Paulista. Y no teníamos 9 días de preparación. Entonces, falar de un solo juego era muy difícil. Tuvimos que polpar mucho porque estábamos en plena preparación, jugando un torneo que si vos da errado, vos se va embora. Es así. Entonces, fue muy difícil. Y después, claramente, ganar con su eterno rival del jeito que fue, tiene un sabor, magnifica todo un poco más, ¿no? Ganar con el clásico de toda la vida en casa, conmemorando en casa, que va a quedar ficado para siempre. Y la conmemoración, como siempre. Pudimos conmemorar un día porque después ya tuvimos que viajar a jugar a Gallo que ya Contra o ni lembro. Bahia em Salvador. Con Bahía, jugamos con Bahía en Salvador. O sea que tuvimos un día y prácticamente un día sin acordamos y ya estábamos arriba de un avión, así que la conmemoración fue corta. Não, legal. Emiliano, falando ainda do futebol, que o Diogo falou na pergunta anterior, do imediatismo, vocês tiveram uma passagem muito relâmpago pelo Botafogo. Não sei se a palavra seria arrependimento. Hoje vocês aceitariam pegar um clube, seja ele qual for, nessa situação? Seu pai passou por uma cirurgia, o time estava em situação difícil no campeonato, foram 3 partidas apenas, né? 4 partidas. Foi um arrependimento na época, hoje vocês não aceitariam, pensariam melhor se aceitariam ou não un club nessa situación? Cara, lo de Botafogo fue. Ramón siempre fue un apasionado del fútbol brasileño y él quería venir a experimentar eso. Y era difícil entrar porque tienen grandes entrenadores, ¿no? Y estábamos mucho tiempo en el mundo árabe. Lo de Botafogo tuvimos mucha mala suerte, que el día que llegamos aquí le diagnostican un cáncer a Ramón y tuvimos que ficar aquí con la mente pensando también que tenía que operar. Yo fui, operé a él, fuimos en un avión los dos sozinhos, operé a él. Al otro día de la operación llegué y fui al campo directamente a hacer un juego. Era muy difícil. No, arrepentirnos nunca porque conocí jugadores espectaculares, ainda pasando en un momento muy difícil. No había que ser cuando fuimos embora, todo el grupo pedía para la directoría de no mandarnos embora a nós. Y no es que yo ya quería ir embora porque quería estar con Ramón para ver cómo se recuperaba él. Y arrepentirnos no, nunca. Pero sí que no vamos, yo dejé muy claro que no. Ya peleamos 2 años de repasamiento, es muy difícil para la familia, para nosotros, es un estrés que es ainda, que hallo que ya hicimos mérito para no merecer más eso. De pegar faltando una rodada para abrigar un repasamiento es muy difícil, la presión es extrema. Entonces hallo que eso no lo vamos a hacer más. Como dizem aqui no Brasil, tem uma gíria que você rói primeiro o osso para depois comer o filé mignon, né? Então vocês já roeram o osso do futebol brasileiro nessas brigas para não cair e agora vão tentar pegar o filé mignon aí para, enfim, brigar por Libertadores, por títulos. Claro, no siempre falamos lo mismo cuando acabaron los dos objetivos, tanto de Vasco como de Corinthians. Imagina si daba errado. Imagina por un segundo si daba errado. Si vos vaya con Corinthians, imagina lo que puede llegar a acontecer en su vida. No es fácil. El riesgo que a gente votó casi toda su carrera en 6 meses, porque ahí ya la carrera de Ramón iba a ser muy difícil. Vos tenés un repasamiento con Corinthians, no es brincadera, ¿no? May, gracias a Dios,
dio certo y ya yo que no tenemos ni la necesidad de voltar a hacer una cosa así. Y si no es aquí en Brasil, iremos para otro lado, más allá brigado por el rebaixamento de nuevo, no. Já, isso já a gente não tem muito claro. Não, legal. Não, fala aí, Diogo. Não, só ia dizer que eu acho que os trabalhos que eles fizeram aqui no Brasil credenciaram eles para nessa ciranda de treinadores que tem no Brasil, o nome deles está sempre aparecendo nas equipes que estão trocando comando. Então, eu acho que houve uma valorização do trabalho do Ramon e do Emiliano e queria entender se, nesse sentido, agora é hora de olhar realmente para esse mercado brasileiro, porque tem disputa de técnico português, brasileiro, os argentinos, eles são aí um dos principais, ou de repente olhar para fora. O que ele pensa em relação a isso? La verdad que a gente está muy cómodo aquí en Brasil, mas ahora, como falei anteriormente, ahora es un momento de dar de pensar bien el próximo paso, porque no podemos errar el próximo paso. Desde que sea que algo que te dé la posibilidad de por lo menos poder brigar cosas importantes o poder hacer tu trabajo que crezca, pero el fútbol brasileño, nós gostamos mucho del fútbol brasileño, mas sabemos que hoy tenemos un mercado muy fuerte en Asia que muchas veces es difícil falar que no a las ofertas. Ainda si você no está tan convencido de ir, hay cosas que en fútbol você no puede falar que no. Y sobre todo a caras que nos debemos tanto que cuando ellos precisan, nos siempre vamos a estar, que son tanto de la galera de Arabia Saudita, que cuando ellos precisan, nos siempre estamos. Eu particularmente gustaría ficar aquí también por la familia ya hace 2 años que está, 2 años y medio que está ya aquí, están totalmente adaptados, otra vez mudar, otra vez otra cultura, pero como siempre falo, Dios sabe el camino que nos tiene preparado para el futuro y vamos a ver qué acontece. Emiliano, você falou que, enfim, vocês já estão adaptados aqui no Brasil. Vocês já conseguiram criar um carinho também pela seleção brasileira ou a seleção argentina continua dominando o coração? Cara, no, es el corazón siempre va a dominar más. Lo que yo gustaría que este año Neymar también pueda llevar una Copa del Mundo. Esto sería placentero. Yo falei para él también que ya Leo la ganó. Entonces ahora solo queda que el último ídolo de mi filho también la pegue, porque sería algo extraordinario. Ó, então, o título da matéria vai ser que o Emiliano Dias está torcendo para o Brasil e o Neymar ganharem a Copa do Mundo, hein? Ahí me van a matar lá. Esse negócio vai chegar lá na Argentina, o pessoal vai achar. É normal, acontece. Não, legal, Não, e legal. vocês sabem que ele tem não sei se a gente já vai entrar nesse assunto, mas ele tem uma raiz no River Plate, né? Então, ele é íntia do River Plate, tem uma vivência no River Plate quando o pai chegou a treinar ele no River Plate. Então, assim, as raízes argentinas estão muito presentes, estão fazendo um contraponto aqui. Eu acho que o mercado argentino, nesse momento, não é uma possibilidade para eles, não é uma prioridade para eles, mas tem muita ainda ligação com a Argentina, né, Emiliano? Eu sou de River Plate, no tanto Argentina. Eu já faz 14 años que no moro lá, la verdad que no acho que en el corto plazo a gente va a morar lá. Tengo el club de mi corazón, que eso maneja todo en mi vida. No soy tan fan de Argentina, mas sí de River Plate, sí siempre. Eu lembro Y de uma... Argentina claramente tengo mis amigos, tengo mi familia, claramente a gente va una vez por año vou, mas no falla 14 años que a gente não volta lá. E Emiliano, me diz uma coisa, como é que era quando você estava no Vasco, ouvir a torcida cantando aquela música contra o River Plate? Ah, no gostava, ficava chateado isso, não gostava. Eu falei na coletiva uma vez. Al princípio, você está no jogo, não escuta, mas depois meu filho vem, pai, você está escutando o que estão cantando? Não. E aí me começou e aí fiquei chateado muito. E falei para a Força Jovem que não gostava tampouco. Mas eles continuavam cantando, assim que eu não tinha nada para fazer. Mas é bom que tem uma lembrança, que ganharam o melhor time do mundo, então que estavam aí fala da grandeza de River Plate. Não, João, o pessoal do Vasco cantou o nome do Emiliano, ele estava me contando aqui, que é uma das coisas que ele traz aí.
daqui desse trabalho no Vasco, embora tenha saído daquela forma um pouco conturbada, que foi a primeira vez que ele sentiu essa sensação dele como profissional do futebol aqui no Brasil ser reconhecido, né? Fala pra gente um pouco disso, assim, como é que ele despontou, assim, no Brasil a galera já reconhece o Emiliano, não é só o filho do Ramon, não. Como é que foi isso? Claro que no acontece muchas veces que griten el nombre del auxiliar. El Giral me aconteció cuando yo fiqué sozinho los últimos 5 juegos, que la galera así ahí sentí ese cariño, mas cantar un auxiliar aquí es muy difícil. Aquí en Vasco me aconteció una vez y eso fue muy gratificante. Todo el estadio gritando mi nombre ahí fue muy emocionante. Y por eso falé también que es como que se está reconociendo mucho el trabajo de Emiliano también aquí. Acho que eso fue lo que me marcó mucho de Brasil. O Vasco, Fala aí, Bernardo. você tem um carinho especial pelo Vasco, né? Tem chance de voltar? Assim, vocês voltariam para o Vasco? Você e o Ramon, enfim. E uma outra boa dentro disso é se o Pedrinho entrou em contato com vocês agora nessa busca que o Vasco está por um novo técnico. No, yo no recibí ningún contacto de él y voltar siempre a los clubes donde vos pasó bien, voltaría. Claramente que se tienen que dar ciertas cosas que yo sé lo que es Vasco, conoce a Vasco muy bien y Vasco siempre va a tener mi respeto. Mas no tuvimos ningún sondaje, se están falando en las redes sociales, se falan muchas cosas, recibo muchos mensajes, mas no tuvimos ningún contacto con la gente que está lá. Pero se tendrían que dar muchas cosas para que nós podamos votar. Só para lembrar aqui, né, que depois da saída deles ali, rolou uma questão jurídica que precisa ser resolvida. Então, qualquer coisa que precisasse avançar para uma conversa também tem que ter essa composição. Mas eu acho que é isso. Assim, o Vasco está numa situação que vai olhar para trás e vai falar, bom, de repente com o Ramon e o Emiliano aqui, a gente tinha profissionais que conheciam melhor a realidade do Vasco e poderiam levar a gente numa situação melhor. O Vasco está indo meio de tabela, né? E ele já deixou claro aqui pra gente que não pegaria um clube caindo pelas tabelas para brigar contra rebaixamento, que é para onde o Vasco está indo. Então acho que nesse momento o Vasco não está na prioridade de vocês, mesmo se houvesse contato, né, Emiliano? No sé si no falar de prioridades, porque es un club que a mí me dio mucho. Es un club que en el momento que me hizo vivir todo lo que yo viví en Corinthians también. Si no fuera por Vasco, uno podía experimentar la gran experiencia que yo tuve en Corinthians. Entonces la gratitud va a existir siempre. Y ainda estamos haciendo mucho por Vasco, porque deseamos el artillero máximo que Vegetti, si a gente no estaba lá, él no hubiese venido nunca. Yo cuando yo acompaño, porque Pablo es mi amigo, y ainda veo yo, pues, digo, Pablo Vegetti, no caso. Pablo Vegetti. Ainda falamos, cara, ainda seguimos haciendo cosas por Vasco. Não, legal. Cara, você fala do Vasco com esse carinho, assim, e, enfim, como o Diogo falou, acho que a torcida do Vasco também tem esse carinho por vocês, mas teve um episódio, uma fala do Ramon, que deixou a torcida um pouco chateada, assim, pelo menos foi o termômetro que a gente sentiu nas redes sociais, quando ele disse que o Corinthians é muito maior do que o Vasco, assim. Você concordou com essa fala dele? Como é que você enxergou isso ali, vivendo ali de dentro? No comparto. Yo falé con Ramón, él acho que se interpretó mal de lo que él faló, porque él quería falar como institución y como CT, como club, como todo eso, y se entendió mal. Yo no comparto, yo falé con él. Somos dos personas, somos padre y filho, mas los dos no pensamos Sim, são igual. pessoas diferentes, sim. Somos personas diferentes y somos profesionales diferentes. No tiene nada que ver yo no me puedo hacer cargo de lo que opina uno o lo que opina otro. Perfeito. E, cara, antes da gente entrar mais nessa passagem do Vasco especificamente, você falou do Botafogo. Eu queria te perguntar, enfim, você falou dessa questão de infraestrutura do Corinthians, do Vasco. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que foi a estrutura que você viu no Botafogo quando você chegou? Como é que o clube estava? E se depois, quando você volta para o Brasil em 2023,
te surpreende o status que o Botafogo já estava, assim, brigando por título brasileiro, depois acabou perdendo, e em 2024, enfim, ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Te surpreendeu essa retomada do Botafogo tão rápida? Ou você estava acompanhando o que estava acontecendo e tal? Y sorprender sorprendió, porque no cuando llegamos estaba pasando un momento muy crítico, muy crítico. Y teníamos solo el Nilton Santos para entrenar, entrenábamos ahí en un campo que tenía al lado que estaba muy mal. Y sí, y fiqué contento también porque es un club que precisaba también y ver de dónde estaba en ese momento, a dónde llegó en tan poco tiempo, que no es fácil de acontecer, y fiqué contento por eso. Pero sí me sorprendió mucho de tan poco tiempo que hicieron para virar todo eso. Legal, legal. E agora sobre o Vasco, assim, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse seu processo de saída. Assim, se você lembrar bem, se estiver bem fresco na sua memória ainda, como é que foi a partir do momento que acaba o jogo contra o Criciúma até aquela coletiva que vocês fazem? O que aconteceu naquele meio do caminho ali? No, fechamos ahí la rueda que rezamos allí en Chirreza, ahí no sé qué, estábamos discutiendo que con la galera lá, que así no se podía continuar más, porque no podíamos jugar del jeito que jugamos. Y cuando estábamos falando así, que trocando ideas sobre todo con un grupo que estaba en ese momento, apareció un Twitter, en televisión que estábamos emitidos. Fue eso. Y fue triste sobre todo. No, más allá de la forma, porque yo que habíamos feito mucho por Vasco en ese momento y salir de ese... Él no quería salir de ese jeito. Salir va a salir porque siempre acontece, vos sabés, grupo. Nada es eterno. Pero fiqué muy triste, la verdad, nos fuimos muy tristes porque algo que no merecíamos ser demitido por Twitter. Si ve uno en la cara y te fala, cara, uno preciso más de vos, beleza, como aconteció ahora en Corinthians. Fabinho Soldado vino, que fue el que nos contrató, Fabinho ven, falou, mira, yo no gosto de la idea, mas yo no soy el que manda aquí, yo no puedo hacer nada. Nos dimos un abrazo y ya está. Y yo con Fabinho falo a diario, no porque vos se demitido no puede mudar una forma de pensar de una persona. Pero sí, la verdad que fue feo. Emiliano, você tem aí a lembrança, porque na época o que se falou foi que vocês tinham entregado o cargo, né? Então, acho que talvez até essa questão do idioma, às vezes, pode ficar mal interpretada. Não. Ou não teve nada disso. Você, para entregar o cargo, tem que falar com o presidente, tem que falar com tudo, es así, ¿no? Você não entrega o cargo así porque es totalmente eso fue falso. Há maneiras e maneiras do clube demitir, né, Emiliano? Que faz parte da profissão de vocês. Vocês vão ser demitidos, pode ficar um tempo, mas uma hora ou outra o trabalho acaba, mas existem maneiras e maneiras de você ser demitido, né? Claro, por eso essa do Vasco incomodou bastante vocês, né? Nunca nos aconteció igual, nunca. Y no merecíamos nós eso. Porque falé lo que aconteció en Corinthians, fue muy en paz, muy falar, mirá, es una decisión del presidente, yo no puedo hacer nada, nos dimos un abrazo con Fabinho y quedó todo y boa, ¿no? Y Fabinho va a ser un amigo mío de por vida, ¿no? Demitido, acontece, y voy a seguir siendo demitido muchas veces más también. Aquí en Corinthians fue la primera vez, bueno, aquí en Brasil fueron las únicas 2 veces que dimitieron a nós. Siempre nós generalmente cumplimos los contratos donde a gente está. Mas tomara que no me aconteça de vuelta, mas Fuchibol, cuando você fala de frente con la verdad y fala, mira, eu não preciso mais você porque não gosto mais ou não aguanto mais, beleza, faz parte, nada é eterno. Agora, Emiliano, você fala com muito respeito, assim, dá para perceber o respeito que você fala do Fabinho. Enfim, disse até que ele foi contra a sua demissão. Eu queria te perguntar, e pode ser até uma curiosidade minha, mais do que, enfim, uma informação. Mas como é que é nesses momentos de crise? Porque para nós da imprensa fica muito
perceptível, assim, quando o time não começa a ganhar, quando as coisas não estão funcionando bem, e aí já começam a surgir umas informações de dentro do clube, olha, o negócio está meio esquisito e tudo mais. Mas para vocês que estão lá como treinador, como é que é esse dia a dia, assim, esse passo a passo? O diretor de futebol chega para vocês e fala assim, o presidente está falando alguma coisa aqui que eu acho que pode dar ruim. Vocês vão ter até tal dia, até tal jogo para tentar virar o jogo, virar essa fase da equipe, senão acho que eu não vou conseguir segurar mais vocês. Como é que é esse passo a passo da demissão, assim? Cara, no desde que llegamos en el momento de Corinthians era show a show. No perdíamos un show y falaban si pierde el otro va a ser a demitir. Manois con Fabinho teníamos todo muy claro. Él fue el que nos escogió, él fue el que nos dio la herramienta para poder brigar. Y él ainda quería hacer más por el club, él quería contratar ainda más, mas la situación del club no daba, no. Era todo muy claro. Y claro, no ya sabemos cómo es la parte esa, que cuando você comienza a perder y ya comienza a haber rumores dentro del vestuario, faz todo el mundo, claro, tem que vender contenido, entonces ¿qué faz? Una briga, él brigó con él, o él brigó con él, todo mentira. Y no es que estamos lá adentro, sabemos cómo es, que cuando você gana el medio del mundo, cuando você pierde, perdió el grupo, comienzan a falar que perdió el grupo, o ya comienzan a inventar brigas, y faz parte de fútbol, entonces ya sabemos, no estábamos muy tranquilos, pero sí en Corinthians sabíamos que el mínimo tropiezo que a gente iba a dar iba a ser mentira, ¿no? Y lo teníamos muy claros. Entendi, mas o Fabinho passava isso para vocês, assim, No, Fabinho, un cara que lo único que hacía soldado era dar apoyo y falaba, y vamos soldado que va a dar certo, y la gente va a conquistar títulos, y soldado un cara muy es un hombre muy firme, es un cara de palabra, y todo lo que él prometió con Nois cumplió. Y es lo que Nois, gracias a Dios, todo lo que el presidente y la comisión nos pidió, el año pasado nos pidió que eran cuartos de final de Copa Sudamericana, llegamos a semifinal. Solo nos pedían cuarto de final de Copa de Brasil, llegamos a semifinal. Nos pedían entrar a la Sudamericana, llegamos a una pre-Libertadores. Y llegamos, nos pedían estar solo la zona de salida, la zona del Bayamén. Todos los objetivos que nos pidieron, eles nós cumprimos. Entonces, acho que eso es lo que queda de futebol. E teve também, né, Emiliano, uma situação que comparando Corinthians e Vasco, não sei se você tem essa leitura ainda hoje, mas diante da situação política do Vasco por conta da 777, depois do Pedrinho assume, parecia uma certa falta de comando ali, né? Você diz do papel do Fabinho no Corinthians, parecia que na época no Vasco não tinha muito esse direcionamento, então era vocês com jogadores ali fechados, tinha até aquele papo de vocês estarem mais ligados aos estrangeiros, né, no Vasco, coisa da panela que você fala, mas de qualquer forma havia um fechamento entre vocês ali, né? Faltava realmente essa figura ali para dizer os rumos, dar um respaldo, uma estabilidade maior no Vasco? El primer semestre acho que fue ótimo, con Pablo Brax nos conectamos muy bien, íbamos todos en el mismo camino. Después que fue embora Pablo, ahí comenzó una confusión muy grande en el club. Y ellos fue el causante, porque nunca habíamos asignado contratos largos, porque no sabemos cómo es la vida del entrenador. Más veíamos como que se estaba encaminando un proyecto con Pablo para ficar aquí mucho tiempo. Y al mes y medio habíamos firmado por 3 años, y al mes y medio tuvimos que ir embora, porque era complicado trabajar así de ese jeito. Yo ya veía que se iba a ser muy difícil. Você teve contato com o Pedrinho, assim? Era o presidente, mas não tinha tanto controle como ele tem hoje. No, assim. porque él ainda no estaba, él no estuvo con nosotros, no tuvimos contacto mucho con él, porque él no estaba a la 777, no. Y la verdad fue muy complicado ese semestre. Pero no puedo hablar de un general en Vasco, porque fueron 2 clubes diferentes. El primer semestre fue un club, y el otro semestre, el otro mes y medio fue un club totalmente diferente.
Mas com certeza É, atrapalhou nessa situação de Claramente, disputa se ali, de controle. éramos, Noy, era eu, Clauber, Diego, Ramón, teníamos que hacer todo, mas ya está, es parte del pasado. Eu no gosto de lembrar lo negativo, fico con lo del primer semestre, que fue después de 9 puntos salir de repasamiento en la última jugada, fue un recuerdo muy lindo. Agora, Emiliano, o Diogo até falou uma expressão que é muito falada aqui no Brasil, no âmbito do futebol e até fora do futebol, que é essa questão da panela, assim. E muito se falava, muito se especulava no Vasco e no Corinthians da relação forte que você e o Ramon tinham com os jogadores gringos, com os jogadores estrangeiros, e que isso poderia causar certo incômodo entre os brasileiros. Assim, no dia a dia ali internamente, você enxergava isso ou era uma coisa que era falada no externo, mas que no interno isso não era realidade? No hice el primer semestre, eso a mí me da mucha, eu acho que como si fuera una brincadera, porque el primer semestre, yo hasta el día de hoy, falo más de ese grupo con los brasileros que con los gringos. Pero yo porque no soy un tipo racista, para mí vos puede ser de chino, japonés, brasilero, argentino, uruguayo, para mí el mismo. Si vos es buena persona o mala persona, eso comenzó en el segundo semestre, de jugadores que no escolimos claramente, no escolimos ningún refuerzo de ese semestre, y que con Nois no íbamos a llegar porque no consideramos que estaban aptos para estar en un chimi como Vasco. Y él comenzaron con eso. Era muy claro que de dónde venía, cómo venía, y el grupo internamente ya lo sabía también. Entonces E aí, no lo tomo porque yo sigo falando con la mayoría de ellos. Y es más, cuando vengo aquí a Río por aniversario del filho de Pablo, de la mujer de Pablo, picamos, están todos los jugadores vascos también están y seguimos teniendo una amistad. Seguimos hablando por Instagram, tengo una relación muy poco. Ellos hallo que es muy de mala fe de la gente que la fez, porque vos sé quién fez eso, y más hallo que es absurdo. No tengo, porque no es en todos los lugares que a gente fez, y después siempre piden para que a gente pueda voltar también. Si fuera así, eso es totalmente falso, yo lo puedo asegurar, y sabemos de dónde viene también. mas então isso te incomodou de certa forma, assim. No me incomodó porque yo sabía de dónde venía. Uhum. Yo sabía que podía esperar eso, de eso. Você no, no E você pode falar de onde vinha? nah, no. Hay código Mas, en el fútbol. Hay mas foi um código en el jogador, fútbol. né, Emiliano? Um jogador, né? É um jogador, né? Tá falando que foi um jogador que fez esse tipo de No, cenário. el que trouxe el jugador, es Sim, todo una panela, era una entendi. panela que no somos muy claros y muy transparentes para trabajar. No, para lo bueno y para lo ruim. E E como é acho que que você essa lidou questão. com isso? ¿Cómo? Como é que você lidou com isso assim no dia a dia? Como é que foi para lidar com isso? Porque, querendo ou não, isso tudo é dentro do elenco, assim, e o campeonato continua, os jogos continuam, vocês continuam tendo que dar treinos, continuam tendo que lidar e fazer aquela gestão de elenco ali. Como é que você lidou com isso? Es muy Você e fácil, o Ramon? porque no y siempre falamos con la verdad, somos muy claros a la hora de trabajar. Aquí tiene que tener respeto, tiene que tener coraje para jugar en un chimi grande como Vasco, tiene que estar a la altura. No, si usted no está a la altura de Vasco, tenga el nombre que tenga, no va a jugar, venga de donde venga. Es claro con no, dice siempre falla. Entonces, y si uno piensa diferente, hay 36 que saben cómo piensa, es muy fácil. El que fica aislado es uno, es normal. Boa, boa. Existe essa Bernardo? coisa, Emiliano, existe essa coisa que a gente fala aqui no Brasil, não sei como é que é lá na expressão para vocês, de laranja podre. Às vezes um jogador, um, dois, enfim, mas às vezes é um até, contamina um grupo, assim, a gente às vezes vê momentos conturbados da equipe e aí começa a puxar para baixo, assim, alguns jogadores que não estão tendo espaço, tem essa concorrência ainda mais em equipe grande. Existe essa ideia, assim, de laranja podre, de traíra? Tem muita trairagem, assim?
Não, porque não, acho que não, porque a gente que é um jogo coletivo, é um jogo individual. Você tem que trabalhar por sua carreira, por sua família, por seu prestígio, por ficar, por renovar um contrato, e se não renova um contrato, tem que ir a um clube melhor. Então, acho que eso no es. Lo que sí queda muy expuesto, cuando tem uno así que queda muy expuesto al grupo, ¿no? Mas eso es. Porque é um jogo coletivo, mas muito individual também, tem muito atrás de cada jogador. Então, você quer fazer o melhor para você, não é também para o grupo. Você tem que renovar contrato, bueno, volto a falar, tem que ir para um clube melhor ou tem que ficar no clube e poder estar melhor posicionado. La torcida aquí no son fáciles. Si você comienza a dar mole en un momento, la torcida va a caer en el pie de você. Eso no existe. Eso va, yo no acredito, puede existir, mas no acredito que con Nois haya pasado eso. Mas um grupo de jogadores, ele derruba treinador 15, 20 contra 1, 2. Existe isso de derrubar o treinador, de fazer pressão na diretoria, no dirigente, para uma hora ou outra o treinador sair, se a coisa não estiver caminhando bem, se eles não gostarem do ambiente, enfim. Os jogadores derrubam o treinador? É muito difícil. Tem que fazer as coisas muito mal para que isso aconteça. Porque o tuvo que haber mentido, tem que mentido ao jogador, mentido, fazer algo que você não. Que você falou uma coisa e fez outra. Acho que tem que acontecer. A mí como jogador nunca me aconteció. Y como entrenador, acho que tampoco. No, siempre son los resultados que van para un lado o van para el otro. Cuando você gana muy bom y cuando você pierde comienzan estas cosas que son ficticias, que si você gana, no. Si você gana son todos hermanos. Y si você pierde empiezan a haber como problema en cuestión de una semana a otra. Entonces acho que no existe eso. Y todo el mundo quiere ganar, porque todo el mundo quiere crecer económicamente, quiere crecer en títulos, quiere ir a Europa. Nada, son cosas más para afuera que vende más un podcast, un YouTube de algo ruin que algo bon, siempre. Las noticias malas venden mucho más que una bon. Una contratación de un entrenador es poco relativa. Cuando va embora el entrenador y quieren olear los problemas, es normal, faz parte del mundo del fútbol que es así, você tem que aceptar como é e tem que convivir con eso. Mas isso é só no futebol brasileiro ou, enfim, é no futebol? No, en el mundo. Também. En el mundo. El mundo está así. En el mundo. Yo acompaño mucho el fútbol europeo y cuando fue la noticia que Madrid ficó fuera, hicieron un mundo de eso y hace 6 meses falaban que prácticamente eran todos hermanos. Faz partes. Cuando la bola não entra... Da relação dos jogadores do Real Madrid que estão sendo criticados lá fora também nesse momento, né? O próprio Real Madrid está... Porque... pero... Es así, ya tenían problemas con el entrenador y ya fueron todo eso que ganaron 5 Champions juntos. Y claro, até o Real Madrid passa por isso, né? Puse el Real Madrid porque é um caso extremo, claramente, não? Ô, Juliano, agora rapidinho aqui. Sei que você é suspeito para falar assim, mas queria que você comentasse um pouco do papel do Verratti nesse time do Vasco, já que é uma coisa que vocês deixaram de herança, vamos dizer assim. Você tem visto os jogos do Vasco, assim, você acha que ele é um cara que é imprescindível para o time, para o que é proposto de jogo ali, né, que é um jogo mais direto com ele? Não está sobrecarregado demais, ele tem como dar conta de tanta coisa sozinho ali, ele é um principal artilheiro, mas não parece que ele está sozinho demais nesse time? Eu de Pablo, lo único que te puedo falar que es un cara que tiene la personalidad para aguantar cualquier cosa. Es un cara que ve mucho de baixo y él ama el club, ama este club, se apasionó por este club y siempre falo con él. Estoy muy feliz que yo fui el cara que te escolía a vos para venir a Vasco, porque si no Vasco, si no fuera por Pablo, Deve até
deve até rolar uma zoação aí nesse meio também, nessa amizade, né? Ó, se não fosse por mim, tu não tava no Vasco, hein? Y él me fala también, y si no fuera por mí, pues se hubiese repasado también. Y tenés razón también. Siempre brincamos con eso. Pero Mas você vê ele isolado, assim, ele sobrecarregado, enfim, ele lida bem com pressão? Falar de Vasco es difícil. Pasaron muchos entrenadores. Llegó uno que era interino y ficó 7 meses, después llegó otro y después llegó otro. No es tan fácil. Isolado no, tiene a Coutinho, tiene a Rihanna, ahora está voltando David también. Tiene jugadores para... Pero es difícil cuando você faz tanta mudanza, tantas trocas y hacer una idea. El mejor time, el que más conquistó cosas en los últimos años, tiene un entrenador hace 5 años. Y tiene una estructura. Esas son las cosas que a gente tem que copiar. Agora, Emiliano, enfim, você passou por vários lugares do mundo, você, o Ramon, vários clubes, e disputaram diversas rivalidades, assim, River e Boca, Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Queria te perguntar qual foi a maior rivalidade que você disputou. Y tiene un solo clásico que se fala. Não, se você quiser falar mais de um, tudo bem. No, por eso, más. Eso iba. Yo viví muchos clásicos, tanto en Arabia, aquí, pero tengo un solo clásico que lo llaman super clásico. Tem uno solo en el mundo, que es River y Boca. Sim. Aí é covardia, gente. Fala esse tipo de pergunta para ele, é muita covardia. Mas, no, después vivir aquí, Flamengo, son muchas cosas, mas es diferente. El River, cómo se vive el River y Boca no tiene lugar en otro mundo que se viva así. No es porque soy argentino, uno nací en Argentina, no. Tengo una ligación muy grande con River Plate, mas se vive cosas diferentes. Después el Palmeiras Corinthians en Corinthians es una cosa, después vos se va afuera. Nosotros nos fuimos a jugar el último y había 17.000 personas. Vos se podía jugar a la luna porque tenía torcida única. El último que a gente perdió. Vos puede jugar en otra parte. Esas son las cosas que no. Está bien que no puede entra una sola torcida, entonces se hace mucho más difícil. Pero en el arena es un clásico muy bonito para jugar. Como é que foi essa experiência de torcida única em clássico? Yo no gosto, cara. Ya nos viene aconteciendo desde el 2014 en River, que fuimos en cancha de Boca y jugamos con solo torcida de ellos. Después vinimos para aquí. Aquí no quiero falar más, ellos que Flamengo, Vasco, jugamos con las 2 torcidas. Sí. Diferente. Fue más. No, sería otro ámbito. Imagina jugar si hubiese un Palmeiras Corinthians, el último que jugamos. No jugábamos con 17.000 personas, jugábamos con todo el estadio. Si vos deja abrir la torcida Corinthians, te hubiésemos llegado a estadio lleno, y no fue así. Entonces, acho que eso es lo diferente. Não, entendo. E aqui no Rio, por mais que, enfim, tenha o futebol carioca tenha diversos problemas, eu acho que isso é uma coisa que vale pensar, assim, a Federação Paulista, que organiza o Campeonato Paulista tão bem, como você falou, é um campeonato que a competitividade é muito grande, porque os times pequenos também conseguem competir muito bem, montar bons times, mas essa questão da torcida única é uma coisa que, enfim, sempre há tempo de repensar, né? E aí, Emiliano, se você, não sei se já viu, mas se tiver um tempinho, bota no YouTube clássicos da década de 90, 80, até no início dos anos 2000, eram todos no Morumbi ali. E mesmo que o São Paulo não estivesse envolvido, seria Santos e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Morumbi dividido meio a meio. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, mas se não, bota no YouTube para você ver como é que era o Morumbi, a atmosfera do Morumbi com clássico
do Campeonato Paulista brasileiro entre times de São Paulo. Não, sí, eu assisti. Eu vi. E ele tem uma vivência aí, gente, de Monumental, né? Que acho que é por conta disso também que ele traz aí essa. Ele jogou no River, né? Vale a gente lembrar aqui, até para comentar um pouco isso. Então, essa alma ali de como se vive futebol argentino, como se torce, né, para os clubes argentinos, acho que é essa diferença que ele traz muito enraizada. E na hora dele ver nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e em outros lugares, né, de violência e tudo, acaba que tem essas praças que tem torcida única. Mas eu acho que a vivência que você tem, né, jogando no River e também ali como hincha, né, te traz essa sensação de ser um clássico muito diferente, né? No, porque lo vivió en el día a día. Usted no tiene vida ni una semana antes ni una semana después que usted lleva el Superclásico. Aquí, porque eu acho melhor aquí, para vivir, porque no tiene que ser así. Usted no puede perder un clásico y que su vida se derrumbe y no pueda salir ni a ir a un supermercado. Aquí tengo otra cultura que yo respeto mucho y gosto mucho, que es la que tiene que ser. Que está bien, es un juego de fútbol, el entrenador puede embora, el jugador puede embora, pero no puede acabar la vida en un juego. Y estamos con esa cultura que no está bien, no está bien como se maneja. Pero los clásicos que a gente jugó aquí los disfruté mucho. No, sobre todo en la arena jugando contra Palmeiras, torcida única, fue extraordinario. La final del Paulista fue impresionante. Você tem alguma lembrança de classe, super clássico que você tenha jogado no River? No, solo en primera división no jugué. Fui al banco 2 veces, mas no jugué. Y después jugué de los 9 años hasta primera división, jugábamos 2 por año todos los años. Lembrar de uno es difícil. Mas como é que era, assim? Lembra um pouco dessa fase de jogador sua, assim? Você era No, volante, né? Como é que... un volante aguerrido, volante facial simple. Era bom de bola? Era bom de Era bola, grosso? Batía muito a todo mundo. Ele diz que o pai dele que era o craque artilheiro ali, que ele que segurava na contenção. Até hoje, né? É importante a gente até trazer esse elemento, assim. Como é que esse teu DNA futebolístico te moldou trabalhando junto com o teu pai, né? Porque eu até estava falando na resenha com ele aqui antes, o teu pai é o artilheiro, você é o volante. Como é que é hoje, assim, né? Como é que você... hoje você, em algum momento, também você está no ataque? Você está na dianteira ali do trabalho de vocês? E Emiliano, só antes de você responder, eu queria dizer que, enfim, a gente já está caminhando para o final do programa, já deu quase 1 hora aqui de resenha. Então, só para fechar com uma última pergunta, acoplada a essa do Diogo, queria te perguntar sobre seus sonhos, assim, quais são seus sonhos futuros, o que você ainda almeja no futebol depois de toda essa bagagem que você adquiriu em África, Ásia, América do Sul, Corinthians, que é um clube de dimensão enorme, assim. Quais são os seus sonhos no futebol? Tanto com o seu pai ou sozinho, talvez? Bueno, primero la primera, sí, tenemos dos formas de ver. Para él el centroavanti es el cara que la importancia que él le da de mitad de cancha para Frenchy es muy importante para él, y yo soy más de los volantes. Muchas veces también me corrige a mí, yo corrijo a él también a Frenchy, es una briga interna de muchos años. Y mi sueño, está falando de fútbol, ¿no? Sim, ou não fora do futebol também, enfim, sonhos que você quiser dizer para nós aí. Bueno, en fútbol claramente uno tiene el deseo de poder algún día trabajar en un time grande de Europa, poder medir si está a la altura de enfrentar a los grandes o no. Y después sueño de vida, el sueño de vida va a ser realizado el día que veas crecer a mis filhos y veas que los dos están encaminados, que son buenas personas y tengan buenos valores de vida. Eso es que el sonho mais grande que eu tenho. Nós somos jornalistas, a gente costuma dizer que, enfim, o Diogo tem uma filha, o Bernardo ainda não sei, mas a gente costuma dizer que a gente vai fazer de tudo para os filhos ficarem fora do jornalismo. Você, nesse caso, seus filhos vão para o futebol ou vão ficar fora também? Eu faria, y lamentablemente ya tienen la enfermedad que tiene el padre, que tiene el abuelo, que tienen toda la familia. Lamentablemente así, yo no
no gostaria porque se sufre más de lo que se disfruta en esta profesión. Mas, ¿qué vos haces? Lo único que deseo y que él sea feliz en lo que faz y que lo faz con el corazón y que dé todo para ser el mejor. Después Dios dirá para dónde va a ir la carrera de él, hasta dónde va a llegar. Mi carrera fue una como jugador, otra como entrenador. Dios tiene un camino preparado, mas siempre intento de que sean buenas personas y que sean felices, que disfruten de su vida, porque pasa todo muy rápido. Legal. Bernardo, quer fechar aí, fazer alguma pergunta final? Finalizando aqui da minha parte, Emiliano, agradecendo a participação, foi show de bola a conversa, o bate-papo. Você tem acompanhado o futebol brasileiro? O que te encanta nesse momento? O que você está gostando de ver dos times brasileiros no início de Campeonato Brasileiro? Ainda estamos com... O campeonato está no início ainda, né? Não chegou nem a 10 rodadas, mas o que nesse início de Campeonato Brasileiro tem te chamado a atenção os times? Claro, el fútbol brasileño es un fútbol que yo adoro, que yo gosto mucho, que yo siempre acompañé desde cuando 2016, que trabajaba con Carlos Eduardo, que hoy está en Cruzeiro, que no trabajamos en Arabia, desde ese momento acompañaba mucho. Están pasando un momento muy difícil el fútbol brasileño porque la preparación fue muy ruin. Entonces, lo que hoy encontrar el nivel de fútbol que se tuvo el año pasado va a ser difícil, hasta junio. Y la segunda mayor liga del mundo es esta. Aquí tienen 10 chimis que pueden brigar con un presupuesto que pueden brigar cualquier uno con cualquier uno. Saca, obviamente, faz la diferencia a Palmeiras porque está 5 años con el mismo entrenador. Pero después el resto están todos en un patamar que pueden brigar. Cualquiera puede ganar con cualquiera. Entonces, acho que eso... Eu fiquei curioso agora. O Brasil, a brasileira, o Campeonato Brasileiro seria a segunda liga mais difícil do mundo. Qual seria a primeira? No, la Premier. La Premier, y después acho que la dificultad que tiene esta no la tiene ninguno. Si você trabaja aquí, você faz las cosas bem aqui, você puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Até teve uma declaração polêmica do José Boto aqui no Toque Passa, que o Flamengo disputaria a Premier League. Você acha que os clubes brasileiros têm capacidade de disputar a Premier League? Los chinos brasileños, pero el contexto es, porque você lá tem otra preparación, otro viaje, yo quiero ver a ellos aquí también. Entonces, si você da toda la estructura de él, los viajes tan cortos, la cultura del profesionalismo que tiene de crianza lá, y você vota aquí, la materia prima, ellos ven a buscar jugadores aquí de Brasil, de Sudamérica. Y es lo mismo, son culturas diferentes, más yo que cualquiera de los dos, si faz de entrada todo lo que tiene que hacer de crianza, pueden jugar en cualquiera de los dos, porque el jugador brasileño va a jugar lá y faz diferencia, y hallo que hay jugadores europeos que también podrían jugar en el Brasileirão. Sería difícil falar eso. Pero si você da toda la materia prima, la estructura que tiene el fútbol inglés a todos los clubes aquí, cualquier uno podría jugar también. E aí, para arrematar da minha parte, já agradecendo para devolver para o João lá para ele finalizar, 2 perguntinhas para resposta rápida. Quem vai ser campeão brasileiro e quem você botaria como treinador da seleção brasileira? Yo quiero que se haga campeón Corinthians este año. Y tomara que en junio se pueda, en junio ahora que se pueda arrumar un poco las cosas y pueda brincar por el título. Y bueno, estaba lo de Ancelotti, yo gustaba la idea también, mas bueno, parece que no va a dar. Pero hallo que Abel también intentó la capacidad para... Es un cara que está hace 5 años aquí, es muy difícil de enfrentar. Y yo tengo un respeto muy grande por él también, porque siempre hicimos buen juego muy difíciles contra él. Y a veces también ganamos la mayoría de las veces, mas siempre costó mucho. Y es un cara que conoce muy bien la idiosincrasia brasileña, costaría mucho bien. Si te que escolher uno. Mas eu não tenho que escolher ninguém, eu não sou presidente. Então... Essa deixa para o Edinaldo. Não, beleza. Emiliano, enfim, obrigado pela presença aí, pela sua participação. Como o Bernardo falou, acho que foi um ótimo papo, ótimas respostas. É legal conversar com um cara que está envolvido ali no dia a dia do futebol e que vive o futebol de uma forma tão intensa. Para fechar, cara, agora há pouco você estava falando, e você falou de uma forma muito bonita da família.
Eu queria te perguntar como é que é a sua relação com o Ramon de pai para filho, assim. Vocês conseguem ainda ter essa relação de pai para filho, de companheirismo, ou virou uma coisa mais profissional ali? E se virou uma coisa mais profissional, você sente isso? Você sente falta do Ramon pai? Ou o Ramon pai ainda consegue aparecer no meio ali do Ramon treinador, do Ramon chefe? No, y tenemos una relación, tanto eu como mi hermano y Ramón tenemos una relación de amistad. Eh, Somos muy compañeros en ese sentido. Y a veces lo que nós tenemos muy claro que brigamos y mucho, y a veces muy feo dentro del campo, falamos cosas que no tenemos que falar entre nós, mas una vez que salimos del CT o salimos del jogo, acaba, todo fica ahí. Tenemos esa capacidad para diferir, si no, no podríamos trabajar juntos. Ya hace mucho tiempo hubiésemos brigado muy feo, brigamos muy feo muchas veces. Mas es todo por un fin de que los dos somos sanguíneos, los dos que nos gusta ganar mucho, mas sabemos separar muy bien, y yo sé que cuando yo preciso de él va a estar, y él sabe que cuando él precisa de mí extra fútbol, yo siempre va a estar para él. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Toque Passa, o podcast do Globo com oferecimento da 7 Games. Queria agradecer de novo a Emiliano Dias pela presença, uma ótima resenha, e espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!